Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Então o texto, você poderá abrir lá em Colossenses, capítulo 3, e vamos então ler também hoje Efésios 2. Então primeiramente, Colossenses capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Vamos então ler esta passagem na Bíblia de tradução Jerusalém. Diz o seguinte, Colossenses 3. Se fundamenta assim, ou em outras traduções, portanto diz, ou portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima ou do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Isso se você já é ressurreto. Pensai nas coisas que são de cima também, além de buscá-las, pensai nelas, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, ou já o homem adâmico não vos domina mais, e a vossa vida está escondida ou envolvida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele glorioso, ou em glória, ou transformados. Agora, o complemento de hoje, do que já foi pregado desde segunda-feira, Efésios 2, para completar a leitura. Efésios, você pode abrir 2, seguindo a leitura, no verso 6. Diz o seguinte, Efésios 2, 6. E Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus, ou nos ressuscitou juntamente com Ele. Não está no passado, está, ou seja, não está para o futuro. O verbo está conjugado no passado, está no passado diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, ou nos lugares celestiais, ou nos céus, juntamente, ou em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Então podeis agora sentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, foi lido então em Mateus, em João, em várias outras passagens, que o cristão tem que estar sempre atento no ensino de Cristo. Jesus deixou bem claro, buscai o meu reino, sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Então foi ordem do próprio Jesus. Então essa foi praticamente a primeira mensagem. Mas foi dado um exemplo de um conceito matemático. Creio que todos devem ter feito pelo menos a quarta, quinta série, que é uma base do estudo para a pessoa ter uma noção de matemática. Então foi dada uma explicação de conjuntos. A pessoa deve ter estudado parênteses, colchete, símbolos de apontar setas, que quando vai fazendo um conjunto natural, ele contém, por exemplo, de 1 a 10 são números naturais. Se você escolher de 1 a 10 os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, esses números eles estão contidos dentro dos números naturais, e o número natural contém os números pares. Então um está englobando o outro. Então assim é um exemplo muito claro do que o mundo espiritual contém o mundo natural. Então você está procurando sair da doença, do problema financeiro, ou questões amorosas, espirituais, que estão te afetando, como bruxaria, macumba, obras malignas. Mas se você viver ressurreto, vai conter o mundo natural. Então não adianta querer viver aos olhos naturais, ou só querer as coisas desta vida, porque foi lido lá em 1 Coríntios 15, se você ler lá, 17, 19, declara, a pessoa que busca as coisas só para as coisas desta vida, tornará o mais miserável homem. Por quê? Porque as coisas da vida são efêmeras, são passageiras. Tiago até declarou que aqui na terra a vida é como um vapor. Aqui na terra a vida é como uma verdura que nasce, cresce e murcha. O tempo é efêmero, passageiro, diminuto.
Mas quando nós vivemos ressurretos, nós não estamos mais ligados simplesmente à terceira dimensão, mas a quarta dimensão, que passa a ser a dimensão espiritual. Voltando a explicar dimensão. Então você já ouviu falar em metro, que é a métrica. Em alguns países tem como parâmetro metro, em outros países as pessoas usam a milha, que é 1.600 metros, mas no Brasil a métrica escolhida é quilômetro, é metro. Tem altura, profundidade, que são as dimensões que leva ao conceito de tempo, que leva ao conceito de distância e de velocidade e aceleração. Tudo isso compõe as dimensões que nós percebemos. Mas a dimensão espiritual, ela não se percebe naturalmente. É onde vive a pessoa que vai ser ressurreto, ou já é ressurreto. Ele está além da dimensão, ele está além da métrica, ele está além da visão natural. Então por isso que a Bíblia é bem clara: se já ressuscitaste com Cristo, vai pensar nas coisas do céu, vai pensar nas coisas do céu, não das da terra, porque já estamos mortos na nossa vida escondida em Cristo. Quando Ele manifestar, manifestaremos com Ele em glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que procurar buscar o reino do céu, sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Então isso que resumidamente tem sido pregado: como viver ressurreto. O que é viver ressurreto? E por que não ficar ligado somente ao mundo natural que nos cerca? Porque esse mundo é limitado, passageiro e efêmero, e buscar as coisas só da vida tornará o mais miserável homem. Então a igreja que torna gloriosa, ela vive ressurreta. Então o que é viver ressurreto? Então a Bíblia é bem clara: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que é portanto? Ou seja, se você já chegou nessa conclusão, se você chegou nesse nível, então viva ressurreto. Se você ainda não compreende o que é viver ressurreto, a sua fé vai ser só de buscar as coisas da terra, mas vai limitar o poder de Deus. Mas se você fala: não, mas eu já estou entendendo que ser cristão, portanto, é viver um nível maior de fé, é viver já ressurreto, já vivendo na eternidade, já vivendo olhando do alto a baixo. É os conceitos de viver ressurreto. E aí então você vai notar que as coisas espirituais vão englobando as material. Os valores vão mudando, a forma de orar, a forma de enfrentar os problemas. Por exemplo, já foi falado repetidamente, quem vive ressurreto é diferente de quem vive só buscando a bênção aqui na terra. Até a maneira de enfrentar o problema é diferente. Sempre nós damos o exemplo de uma pessoa subir um alto prédio. Vamos supor ali aquele edifício 2000 mais alto. Você sobe lá no último andar e observa o horizonte, olha para as ruas da cidade. Você vê tudo pequeno e diminuto. Ao olhar para baixo, você vê as coisas diferentes. Você vê as ruas, vê as pessoas, os transeuntes pequenos, vê os carros pequenos, vê o horizonte. Você está olhando do alto a baixo. É o exemplo tosco no mundo espiritual. Se você vive ressurreto, você olha para o problema e você vê ele diferente. Você vê ele pequeno, vê como sair dele, vê como o problema vai se resolver, vê o que está cercando o problema. Por exemplo, você olha lá do alto e olha lá para baixo. Você vê pessoas longe, você vê onde tem policial, você vê onde tem carros parados, você vê, pode ver lá um ladrão correndo, assaltando alguém. Você consegue ver algo que alguém no nível do prédio não vê. Então quem vive ressurreto tem uma percepção maior das coisas. É um primeiro princípio, um tanto tosco, mas que você já vai entendendo. Como viver ressurreto? Então a maneira de viver ressurreto é começar a mudar o pensamento. Como Paulo escreve aos Romanos: portanto, mude a mente, renova o entendimento, comece a mudar o pensamento. Foi até pregado, creio que foi na sexta-feira. Quando a pessoa vive de forma natural, os pensamentos ficam voltados só para o mundo tenebroso, o mundo da terra, as coisas da vida. E a tendência é a pessoa ficar com um pensamento cada vez mais preocupado, acelerado, desesperado. Isso vai aumentando as doenças, a opressão, e a fé vai diminuindo. É uma síndrome
da pessoa ficar estressada e ansiosa, é o mal do século. Mas quando a pessoa vive ressurreto, a mente dele não vai ficar desesperada, acelerada, preocupada, porque ele já vê como que vai vir a solução. Mas aí a mente tem que ser mudada. Como que muda a mente? Meditando na palavra, pedindo o Espírito de Deus, a mente, Cristo. Por isso que ao viver em porção dobrada do Espírito, subir um degrau maior da fé, precisa de tudo aquilo que já foi pregado anteriormente. A igreja gloriosa, a mente, o caráter, a identidade, a disciplina, o temperamento em Cristo, viver a palavra, crer na palavra como regra de vida, meditar nela e renovando a mente. A mente, quer dizer, aonde está o centro dos pensamentos. Mas a Bíblia diz, buscai e pensai nas coisas do céu. Por que tem muita dificuldade de viver ressurreto? Porque tem que mudar o pensamento. Mas o que é pensamento? O que é buscar? Buscar é você concentrar algo que você quer. Mas a Bíblia diz, buscai e pensai nas coisas do céu. Então muitas vezes o problema maior está no pensar. Pensar é você querer algo, raciocinar, imaginar alguma coisa e formular um pensamento. O pensamento é uma somatória de razão, quer dizer, de você raciocinar algo, de vocês imaginar alguma coisa, de você receber uma informação de alguém, ou ver alguma coisa, falar, eu quero isto, eu quero aquele carro, eu quero aquela pessoa, eu quero casar aquela pessoa, não quero comprar aquela fazenda. Então você viu, ouviu, raciocinou e pensa e quer buscar aquele pensamento. Então o buscar e o pensar caminham quase junto. Mas a Bíblia é bem clara, não pensai mais nas coisas da terra, que já estáis mortos. Aí entra o homem adâmico caído. Romanos 6,6. Já fomos crucificados com Cristo. Mas aí eu não vou ter fazenda? Aí eu não vou casar? Não é isto. Esse não pensar nas coisas da terra é porque você tem que voltar lá no exemplo do conjunto. Os números naturais contêm os números pares. Não foi o exemplo simples da matemática? Quando você anda no mundo espírito, já contém as bênçãos que você precisa. Mas se você só busca o natural, você não vai chegar no espiritual, fica deficiente. E buscar as coisas da terra, fica o pensamento só materialista, fica racional. E o mundo natural é competição, ódio, revolta, maldade, engano, a pessoa reter, segurar, a pessoa está cheio de ódio, de proibições, de maldade. Você pode ver, até mesmo na igreja que prega Cristo, muitas vezes se nota as proibições, os pesos, ou a falta de perdão, de amor, de temor. Tudo isso é um mundo natural. Mas quem anda no Espírito, você já vê longe, você já percebe as coisas, você já vê o invisível. Mas para chegar lá, tem que ter a mente, o caráter de Cristo, viver ressurreto. Mas praticamente viver ressurreto, primeiro começa na morte. Então você tem que falar, Senhor, eu já morri com Cristo, eu já ressuscitei com Ele, Romanos 6,6. Então eu quero reformular meus pensamentos. Então quem vive ressurreto não fica mais voltado à vida, resmungando, brigando com as pessoas, oprimindo as pessoas, matando as pessoas, vingando as pessoas, vigiando as pessoas. Isso aí é a raça adâmica, isso aí é um mundo natural. Quem anda no Espírito, ele vive na liberdade do Espírito. Mas aí por isso tem que ter a mente, o caráter, a identidade em Cristo. Mas a palavra é bem clara, viver ressurreto engloba qualquer bênção. E no mundo espiritual é uma gama de entendimento maior. E por isso que está sendo pregado a campanha de guerra espiritual, que ela tem muito a ver para vencer as batalhas, mas também para ter bênção e crescer espiritualmente e ter vitórias, tem que viver ressurreto. Mas veja bem, qual é os pensamentos ressurretos? Então começaremos a falar, que é a sequência ao longo dessa semana. O que é o pensar do ressurreto, o que é o buscar as coisas do céu, o que é viver na terra ressurreto. Então essa primeira etapa foi uma recapitulação e uma introdução que já havia sido pregado de viver ressurreto. Agora nós vamos aprofundar mesmo em ter pensamentos do céu. Como viver na terra e ter pensamento do céu?
Como viver vendo do alto a baixo? Então isso chama porção dobrada, é o Espírito de Deus aumentando a unção, aumentando os degraus da fé, para sairmos do patamar do nível primário. Mas eu creio no milagre, eu tenho recebido cura, libertação, milagre, eu estou buscando a Deus para as bênçãos. Irmãos, mesmo milagre do corpo, mesmo o paralítico andar, mesmo leproso ser curado como Jesus fez, isto ainda é o base da fé, é o primeiro degrau. Por isso que está bem claro em Coríntios 15: se buscar as coisas só para essa vida, depois tornará o mais miserável o homem, porque a pessoa só fica no afã dos bens da vida, e essa vida aqui é efêmera e passageira, ela passa. Jesus curou os 10 leprosos, adiantou curar os 10 leprosos? Curou, mas Jesus aguardava o quê? Que eles voltassem para subir um outro degrau, que seria ser discipulados e agir como ele agiria, porque o grande fundamento de ser cristão é fazer o que ele fez e agir como ele. Ser cristão é ser semelhança dele. Então só um voltou, 10 foram curados, 9 voltaram para a sua vida normal e ficaram os mais miseráveis homens, porque não foram nem alcançados por salvação, foram curados. Mas o que voltou era até samaritano, e ele segue Jesus, ele tornou discípulo. O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre, é aquele que anda com o mestre e depois faz o que o mestre fez e faz até maior. Os seguidores de Cristo eram chamados discípulos, não eram só número, não era só espectadores, como hoje está nas igrejas, não é só buscadores de bênção. Todos os seguidores de Cristo primeiro eram seguidores e tornaram discípulos. Discípulo é aquele que segue, é aquele que fala, eu quero isso para mim. Discípulo é aquele que aprende com o mestre ensina, aprende com o mestre, faz o que o mestre fez e pode até fazer melhor que o mestre. Veja os cristãos, a maioria aceita a bênção, mas nem todos tornam discípulo, porque se todos tornassem discípulo, aprenderia, Jesus ensinaria e todos fariam como ele. Discípulo é o aluno que tornou mestre. O discípulo é o aluno que tornou doutorado mais que o professor. Não que vamos ser superior a Cristo, mas o próprio Jesus falou: quem crê fará o que eu fiz e maior. Em tudo. O grande princípio é esse. Só que a igreja atual, ela não está levando o povo a viver ressurreto. A igreja atual está levando o povo só a buscar as coisas da terra e está ferindo o evangelho. Porque o próprio Jesus falou: buscar o meu reino e sua justiça, as demais coisas acrescentadas. Aquele que aceita o meu evangelho deve deixar os rudimentos da fé. Leia lá, já mandei até você decorar Hebreus capítulo 6. Quem já decorou? O que está escrito lá? Hebreus capítulo 6. Pelo que deixemos os rudimentos da fé, prossigamos. Prosseguir quer dizer continuemos o estudo, continuemos o discipulado e prossigamos a perfeição em Cristo. Em outras Bíblias, a maturidade em Jesus, ou seja, semelhança dele. Então a Bíblia dá ordem para deixar os rudimentos e prosseguir a maturidade. E quando então a igreja prossegue, ela chega no nível de viver ressurreta. Então no momento que a pessoa fala: realmente eu morri, realmente o homem adâmico não me domina mais, realmente agora eu não tenho mais obra da carne, estou prosseguindo na fé, minha vida agora é a mente, o caráter de Cristo, não há mais competição, não há mais sensualidade, engano, dúvida, desrespeito, falta de temor, minha vida está cheia de amor, de fé, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, sinal que já está vivendo ressurreto. E aí então você fala: meu Deus, eu já ressuscitei com Cristo, eu tenho certeza, então eu vou buscar, vou pensar nas coisas do céu. Então a Bíblia diz: e buscai e pensai nas coisas do céu, porque já estáis morto, e quando Cristo manifestar, manifestaremos com ele em glória. Então isso já foi pregado várias vezes, mas só que agora estamos entrando num princípio maior de fé, que é o que é pensar ressurreto, o que é viver ressurreto, o que é viver do alto a baixo, o que é viver do alto e vendo abaixo as coisas.
O que é então pensar ressurreto? Então agora entramos na mensagem que vai ao longo da semana. Isso foi pregado ao longo da semana e algumas coisas foi recapitulada ao longo do tempo que Deus levantou esse ministério para ser igreja gloriosa. Mas faça o exame de consciência. Você está em competição com alguém? Brigando? Você está mandando em alguém? Pisando em alguém? Você está em falta de temor? Rebelde, desobediente, não crê na palavra, não pede o que Deus manda, não ama o ministério, não faz o que Deus está mandando na igreja? Então recapitula e fala: meu Deus, eu já morri, isso aí tem que acabar na minha vida, eu quero ter a mente de Cristo, fiel, dedicado, obediente, doador, fidedigno, cheio de amor, de alegria. Sempre olhe os seus conceitos e pense nas coisas eternas. Isso é pensar nas coisas eternas, isso é buscar as coisas do céu. Veja então o que a Bíblia diz. Agora voltemos lá em Efésios, que é a primeira etapa agora para ao longo da semana até na Santa Ceia. Então aqui há uma revelação muito grande, que sempre lemos ela, mas Deus sempre guarda para momentos que Ele quer revelar, porque a igreja está entrando num nível maior de fé. Então volte lá, Efésios 2:6, e nos ressuscitou. Veja aqui em Colossenses: portanto, se já ressuscitaste. Mas aqui diz: o Senhor já nos ressuscitou juntamente com Ele. Então Jesus não ressuscitou sozinho, está no verbo passado. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez, não está dizendo que fará assentar, e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja bem, Jesus nos ressuscitou com Ele, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Veja então, se veja assentado nas regiões celestes, se veja já lá no céu, assentado nas regiões celestes junto com o Rei Eterno, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E diz aqui que estamos assentados ao lado dele também nas regiões celestiais. O que significa assentar com Cristo nas regiões celestes? Já nos fez, não fará, não vai ser algo para o futuro, já é algo presente agora, já é algo para agora. O que faz uma pessoa, vamos supor que a presidenta isenta do país, e vamos supor que eles fazem uma lei para nomear um cidadão brasileiro, pelo menos um dia virar presidente. A lei hoje, a Constituição, declara que se não tiver o presidente, tem que ser o vice. Se o vice não pode, tem que ser o presidente da Câmara ou do Congresso Nacional. Aí vai diminuindo até chegar lá no Supremo Tribunal. São as etapas de sucessão na linha presidencial, se caso o presidente não assumir ou ele dá em falta. Mas vamos supor que faz uma lei: haverá um dia a cada ano que a presidenta pode escolher um cidadão comum que não seja político para governar. Aí vamos supor que cai você. Vamos supor que é assim, utopia fazer essa lei. Mas vamos supor que faz isso no Brasil. Uma vez por ano alguém escolhido para governar o país. Aí cai em você a sorte, ou seja, você foi nomeado, pega o seu CPF e fala: essa pessoa vai governar o Brasil um dia. Aí convoca você vira presidente por um dia. Você irá para Brasília a cavalgada, a pé, de fusquinha, de Brasília? Não. A FAB vai vir aqui trazer o mais próximo possível o avião presidencial para te levar, porque você já tem honra presidencial. Vai vir as guardas presidencial, haverá a Polícia Federal, haverá a guarda presidencial, todo o requinte de presidente para você. E vai lá para o Palácio do Planalto e vai assentar lá na mesa e no gabinete presidencial. Aí vai chegar os assessores: tem que assinar essa lei, tem que resolver isso, ocorreu isso, os aposentados estão reivindicando lá um aumento, o povo está querendo que dê passe livre dos ônibus. Se você fosse presidente, você fala: eu vou entrar agora, vou assinar a lei, vou fazer um decreto agora. Hoje ninguém paga ônibus, hoje eu aumento o salário dos aposentados em dobro. Você não tem o direito? Pode. Você é presidente, você pode governar por decreto. Por quê? Porque o presidente pode fazer isso, só que os nossos fazem isso, porque eles ficam cheios de conchá político, cheio de coisas para resolver, ou muitas vezes cheio de amarras financeiras. Mas se der a liberdade de você governar, você vai querer sempre fazer o melhor para as pessoas. Você vai dar leis boas, vai ajudar o ímpio, ou melhor, o que está no sofrimento, vai ajudar o que está lá
no sofrimento da cadeia, injustamente preso, ou no salário ruim, ou que está doente, que não tem hospital para ele, aí você faz uma lei, eu quero que os médicos hoje tudo atendem de graça, e o governo vai pagar, aí vai acabar as filas, o sofrimento, vai ter UTI para todo mundo. Isso eu estou falando de forma natural, se isso cidadão comum virasse presidente. E a Bíblia declara que isso já é real para nós em Cristo. Nós já estamos assentados nas regiões celestes, já reinamos com Ele, já ressuscitamos com Ele, estamos assentados nas regiões celestes. Isso que Jesus quer da igreja, que a igreja aqui na terra ore, fala: Senhor, eu profetizo, tu pagou para aquela vida o milagre, a bênção, então libera para ele, eu estou ressurreto, já estou contigo, eu quero aquela vida salva agora. Mas a igreja fica: ó Deus, tem dó de mim, que luto, sofrimento, tira aquele sofrimento da minha vida, eu não aguento mais essa igreja, esse bispo, eu não aguento mais tanta perseguição. A pessoa está vivendo igual cidadão comum, reclamando e pedindo migalha. Mas nós já estamos para reinar, ressurretos. Isso é igreja gloriosa. Veja os apóstolos, os discípulos, todos agiram como Cristo. Só que o pensamento de quem vive ressurreto não é mais essas minharias da vida, coisas supérfluas da vida. O próprio Jesus falou: não ficar preocupado com o que acabei de comer, vestir, beber. Isso é o pensamento da agenda do mundo. Isso é acréscimo. Veja que os discípulos aqui, eles viam a visão celestial. Veja, o apóstolo Paulo, Deus falou: já vou te recolher, Paulo. O que Paulo fala? Ele viu o paraíso, que viu coisas que ele até falou, é palavra inefável que não tem nem como traduzir. O que Paulo fala com Jesus? Mestre, é infinitamente melhor e agora, mas deixa eu ficar aqui mais um tempo, para ganhar pelo menos mais alguns, de eu falar o evangelho, de eu ordenar a bênção. Veja, isso que Paulo quis fazer. Ele poderia ter falado: ó Deus, deixa eu ficar aqui mais um tempo para pensar mais aqui no dinheiro, na riqueza, nos bens, de eu aproveitar a vida, de eu conhecer outros países, de eu divertir. Não, a visão é outra, ressurreto. Mas o pensamento qual foi? Aquelas vidas vão morrer, Senhor, eles vão perder o melhor do céu, vão lá para o abismo, para as trevas, que sofrimento será, não haverá mais chance para eles, então deixa eu ordenar a bênção para mais alguns. E Jesus falou: então fique lá, Paulo, ganhe mais alguns lá. Mas Paulo já queria, já poderia estar no céu, mas porque ele já reinava em vida, ele priorizou foi as pessoas. Isso é a igreja gloriosa, vive ressurreta. Então vive ressurreto, vai pensar nas pessoas, em ganhar alma, em orar, em interceder, em pedir misericórdia. Não há tempo de briguinha, de picuinha, de competição. Não, esse membro é meu, não, essa igreja é minha, e aqui que Deus opera, as outras não prestam. Está igual criança emburrada, embirrado. As igrejas estão desse jeito, pensando nas coisas da terra, poder humano. Isso aí está atrapalhando o avivamento. Mas a igreja que vai tornando gloriosa, ela vai viver na quarta dimensão, ela vai viver no Espírito, mesmo aqui na terra. Por isso que foi pregado. Felipe estava pregando para o eunuco da Etiópia. Ele estava lendo Isaías, não estava entendendo nada. Ele prega para ele, fala... E ele está falando do profeta ou dele mesmo? Ou de outro? Está falando de Jesus Salvador. Crê nele que você é salvo agora. Instantaneamente o eunuco desce da carruagem, se batiza. O Espírito Santo transporta Felipe lá para Azoto. Mais de 20 quilômetros de distância. Ele foi transportado. Isso é quarta dimensão, porque Felipe andava no Espírito. E ele já recebeu de Deus que lá em Azoto tinha muitas almas para ganhar lá. O pensamento dele era as coisas do céu. Será que Felipe estava pensando: agora eu vou descansar, dormir um pouco, agora eu vou tirar umas férias, porque eu estou muito cansado, evangelizei um aqui agora, fiz uma boa obra? Não, ele já pensava nas coisas eternas. Senhor, encontrei esse viajante, mas lá em Azoto tem milhares lá, Senhor, que nunca nem ouviram o evangelho. Instantaneamente o Espírito Santo já fez ele aparecer lá, porque Felipe andava ressurreto, vence até as dimensões natural, vence o espaço, o tempo, e apareceu lá e evangelizou. E isso é igreja gloriosa, muito maior que milagre de cura só para as coisas da terra, é pensamentos eternos. Então isso Deus tem revelado que vai ocorrer nesse ministério, e já está ocorrendo. Deus tem preparado esta obra para isto, a igreja ser gloriosa.
santa, sem ruga e sem mácula. Ah, bispo, mas muitos já saíram, uns nem vêm para a reunião. Mas o que eu já falei? Deus falou: meu filho, apregoe a visão, ordeno que a ensino que tem recebido, o que tu está aprendendo, mesmo que não sabia, eu estou te revelando. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Não entristeça porque alguém traiu, não veio ou abandonou. Tenha tristeza segundo Deus. Se me deixar de orar, de buscar, de me obedecer, aí que você tem que ficar triste. Mas não entristeça segundo o mundo. Quem vive ressurreto não vive triste segundo o mundo, mas vive triste se abalar Deus, se deixar de orar, de ganhar alma, de jejuar, de cumprir a missão de Deus. Aí entristece a alma. Foi pregado, creio que foi na vigília. Quem teve na vigília da passada do ano? Só 1, 2, levanta bem alto a mão. Não foi isso que foi pregado, irmãos? Você está vivendo isso? Você quer mesmo viver ressurreto? Então a igreja está caminhando em porção dobrada. Então abrace isso, queira. Mas voltando ao número de pessoas, porque eu preocupava: Senhor, mas quantos vão ficar? E quantos vão cumprir? Ele falou: eu tenho meu remanescente, meu filho. A sua função é pregar e ensinar. Eu tenho aqueles que eu já reservei para viver a igreja gloriosa. Então, se você ama e quer e se dedica, queira mesmo, porque é Deus que já escolheu, Ele já tem. Então não desista, tenha a visão de Deus, porque são tempos do fim, e cada vez vai ocorrer coisas jamais vistas antes. Então nessa semana foi pregada essa etapa maior de viver ressurreto. Agora nós vamos aprofundar no que é pensar nas coisas eternas e buscar as coisas do céu e viver assentado à destra de Deus. Não é no futuro que isso vai ocorrer, já é agora. E você vai ouvir várias mensagens, porque que os discípulos ordenavam a bênção, porque que mesmo no Velho Testamento eles já reinavam e viviam ressurreto, porque Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Quem já leu que Jesus tinha sido morto antes da fundação do mundo? Levanta a mão. Não é o Cordeiro de Deus que já foi morto antes da fundação do mundo? Então, para Deus fazer grandes coisas, Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo, através da prefiguração dos cordeiros que era imolado, e quem cria nisso já vivia ressurreto aqui na terra. Por isso que ocorria coisas extraordinárias, e muito mais na aliança em Cristo. Então se prepare, irmão, para sair dessa maranhasmo natural, desse mundo tão tenebroso. Vamos viver aqui até Deus permitir, mas não nesse limite de obra natural, de visão natural, de raça adâmica caída, de mundo conturbado, só viver em função dessa terra, que aqui é um vapor, aqui é uma verdura, como o Tiago escreveu, que murcha a qualquer hora. Mas viver ressurreto engloba o mundo natural, e o mundo espiritual, ele não tem uma dimensão definida. Há tempos atrás, Deus foi mostrando algo que, por isso que Paulo escreveu palavras inefáveis. Inefável quer dizer que não tem como explicar. Aquilo que ninguém viu nem imaginou é o que Deus reserva aos que o amam. Então não desespere. Tudo que Deus tem para nós vai cumprir na terra e para a eternidade também. Mas isso se a igreja viver ressurreta. Se você viver só o natural, volte ao exemplo dos números natural. Se os números são pares, não tem jeito do número 2, 4, 6, 8 e 10 virar todos os números natural, porque número par é só par, contado 2 a 2. Mas se o número natural engloba o número pares, então quando você vive no mundo espiritual, engloba tudo. Você vai ver visão que nunca viu antes. Pare de viver no pecado, na rebelião, no engano, na competição enganosa, na rebelião, no distrato. Pare de viver nesse sistema mundano. A igreja não pode viver aí nesse sistema fechado de competição, de engano, cada um querendo roubar a alma do outro. Isso aí é mundano, é profano. Cada um tem a liberdade de servir a Deus com amor e alegria. Hoje está uma competição que cada um quer pescar na vida do outro e encher a sua igreja, falar: a minha é mais forte, poderosa. Isso aí é mais do que criancice, e é o que está ocorrendo. Briga nas televisão, briga nos meios da mídia para ver quem é mais poderoso, e pregando um evangelho
só das coisas da terra e limitando-se o poder de Deus. Mas Deus não está operando? Tá. Jesus não curou 10 leprosos? Jesus não falou, não vou curar só um porque os outros vão buscar a mim mesmo só para as coisas da vida. Jesus não lançou isso na cara deles, fez o milagre. Jesus fica esperando. Ele opera porque você já não ouviu a parábola das 10 virgens? 10 virgens, 10 estavam esperando o noivo. Enquanto o noivo não voltou, qual era a ordem? Que se tratasse as noivas igualmente. Tudo que elas quisessem, dava para elas. Tudo que as noivas queriam, os que cuidavam das noivas, poderia dar tudo para elas. Era a ordem do rei. Mas aí o que ocorreu? Veio meia-noite, ouviu-se a trombeta, o noivo chegou, e veio meia-noite. Está lá no palácio. As noivas que foram prudentes levaram azeite, lamparina e atavio, a roupa finíssima de noiva, e entrou para as bodas. As que agiram loucamente, bateram na porta, falou, somos noiva, e que o rei fala, não vos conheço, apartai de mim. Enquanto era noiva, tinha uns favores. É a mesma coisa hoje. Enquanto é noiva, Jesus cura, liberta, faz milagre, maravilha. Mas ele vai voltar. E ele quer a igreja gloriosa. A igreja gloriosa, ela aponta para viver ressurreta. Então hoje nós vamos entrar num nível maior de unção e viver ressurreto. E pensar as coisas do céu e buscar as coisas do céu. Aí começa amanhã o aprofundamento dessa ministração e vai até domingo com a Santa Ceia. Mas como está a sua vida? Você ama o ministério? Você ama a palavra de Deus? Você ama a visão? Você obedece? Você vem com prazer aqui? Você vem com alegria, com disposição? Você é transparente? Usa mesmo de amor e alegria? Se dedica? Quer mesmo servir a Deus? Então ame a Deus e faça o que Ele está mandando. Porque se você usar de engano, não pense que vai me chocar nem me entristecer. Isso não me aflige mais. O que me aflige é parar de orar e buscar Deus. Aí é a tristeza segundo Deus. Tristeza segundo o mundo é para o mundo. O que é tristeza segundo o mundo? Alguém te trai, alguém te magoa, alguém fala nas suas costas, alguém te xinga de ladrão, alguém fala mal de você. Isso aí é o mundo que faz. Se a igreja faz isso, está mundana. Mas isso não pode nos afligir. A tristeza segundo o mundo não nos aflige. O que deve nos afligir é a tristeza segundo Deus. É falar, ó Deus, parei de orar hoje. Senhor, hoje é para mim estar de madrugada orando. Ó Deus, hoje é para mim estar lá na igreja. Eu sou um líder, um pastor, um obreiro. Eu amo esse ministério, mas eu preferi ficar em casa. Senhor, meu coração agora está doendo, que eu estou até doente. Isso é que o povo de Deus tem que ter. Mas vai fazer o exame. Falar, eu não vou nem lá hoje, não quero nem saber, já cumpri minha missão hoje. Então, não está sendo igreja gloriosa. Então, a tristeza segundo Deus que temos que ter. Isso leva a agradar a Deus. Então, faça essa campanha, a primeira Santa Ceia do ano. E vá adiante. Não olhe para os lados. Deus tem o melhor para todos nós. Então, essa semana é viver ressurreto. Por que está pregando isso? Porque tempos atrás, Deus falou, meu filho, tu sabe o que é viver ressurreto? Ele me perguntou, sim Senhor, é crer que já ressuscitamos. Mas tu está mesmo entrando na quarta dimensão? Você está vendo mesmo do alto a baixo? Você tem momento que dá um lampejo, tem momento que eu vejo algo. Meu filho, isso é só um lampejinho, eu quero que você fique no alto, não só de vez em quando. É igual você ir num prédio e subir de vez em quando. Você lembra a última vez que você subiu num prédio de mais de 10 andares? Quem lembra? Alguém subiu hoje num prédio de mais de 10 andares? Ninguém. Mês passado subiu? Mês passado? Ano passado? Veja bem, só o ano passado que subiu. Você lembra de alguma coisa que você viu lá embaixo? Pouca coisa. Mas por quê? Porque não está lá todo dia. Assim é um ressurreto. Então eu vejo lampejinho de vez em quando. Mas Deus falou, meu filho, eu quero você todo dia ressurreto. É o que Deus está falando para a igreja também. Então Ele está ensinando, mostrando como viver, e assim desencadeia um avivamento jamais visto antes. E Ele falou, meu filho, está muito próximo. Senhor, está próximo mesmo, é muito fiel. E novamente Deus falou, meu filho, não preocupa, os fiel é meu, as almas são minhas, preocupa em falar e viver, o meu remanescente é meu. Então tenha mesmo o desejo de Deus, que a vitória é sobrenatural.